Amém, meus irmãos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. E vamos falar de crescer na fé. E vamos ler, irmãos, o versículo 18, que diz assim: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. E agora, irmãos, ainda abrindo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo número 5, o versículo 23. Está ali projetado também, se os irmãos não conseguirem abrir, e diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós temos procurado reforçar o conceito bíblico de salvação, não como um momento único na nossa vida, mas como um processo. Uma imagem muito simples é que Jesus é a porta que nos dá a entrada. Mas Ele também é o caminho. Então, Ele é a porta quando nós, pela fé, entramos e tomamos posse da graça que Ele tem para nós. Mas o caminho é por onde nós devemos seguir para conservar essa graça até ao fim. Amém, irmãos? Todos compreenderam bem isto? Então, aquela ideia de eu converti-me há 20 anos, agora eu ando um bocadinho afastado, ando longe, mas eu estou bem. Não está, não. Não está. É preciso estar no caminho, seguir pelo caminho. E por isso esse é o nosso esforço como igreja, exortarmos-nos uns aos outros para não abandonarmos o caminho e para não termos falsas ilusões de salvação. Às vezes nós vemos que há pessoas que acham que estão salvas, que quando um dia entrarem na eternidade, o Senhor vai dizer: eu estava à tua espera, estava tão ansioso, até estou comovido por tu estás aqui. Irmãos, o Senhor é santo, santo, santo. Ele é terrível em juízo, é grande em misericórdia, agora nesta vida. Mas se nós não aproveitarmos esta oportunidade, no futuro, nós não vamos ter misericórdia, nós vamos ter juízo. Então este, irmãos, leva-nos a pensar muito seriamente na nossa vida de fé. E como a palavra do Senhor nos exorta a crescer na fé, crescer na graça, a caminhar. Não ficarmos parados, não temos uma experiência superficial, um pouco até religiosa, mas que não é dotada de alguma coisa substancial que nos leva a viver a fé que nós professamos com a nossa boca. Ora, aos Tessalonicenses, Paulo descreve a mesma coisa noutros termos. Ele diz assim, que o mesmo Deus de paz vos santifique. Santificar, o processo da santificação é o processo do caminho da salvação. Então, nós temos, como já temos falado muitas vezes, 3 grandes etapas na salvação. Temos a primeira, que é o nosso encontro com Jesus, e quando Ele nos justifica pela nossa fé, pela sua graça, nós somos justificados, o nosso pecado passado é apagado e nós passamos a ter comunhão com Deus. A segunda etapa é o resto da nossa vida. Então, se eu me converti com 20 anos e se eu ainda tenho mais 60 para viver, a santificação é ao longo dos 60 anos que eu vou viver ainda. E a santificação como é que decorre? Nós lemos, vos santifica em tudo. O que é tudo? Então, diz assim, espírito, alma e corpo. Nós vamos hoje falar um bocadinho sobre isto. Hoje estamos a dar início a 2 ou 3 mensagens sobre crescer na fé. E a primeira coisa é nós entendermos como é que nós fomos criados, quem é que nós somos e que, de facto, nós possamos
crescer e ser santificados, não apenas numa área da nossa vida, mas em toda a nossa vida, todo o nosso ser. E nós vamos começar, irmãos, a seguir, por entender que o plano que Deus tem para nós é muito lógico e é muito simples. O que Ele tem para nós é uma nova vida, não é uma nova igreja nem uma nova religião, não é? É uma nova vida. E depois Ele dá-nos, ao longo do tempo, condições para nós crescermos. Ora, há uma pergunta que todos os irmãos aqui podem responder, eu nem vou pedir que me respondam. Qual é a condição para crescer? Qual é a condição para crescer? Primeiro é preciso nascer. Hã? Alguém dirá, pastor, essa é uma pergunta de algibeira. Pois, mas ninguém vai crescer se não tiver primeiro nascido. E há uma violência, a gente querer que pessoas que não nasceram de novo cresçam. Como é que vão crescer, coitadas? Às vezes a pessoa até pode vir à igreja, pode estar em contacto, e nós dizemos, meu irmão, o irmão tem que orar, o irmão tem que evangelizar, mas ele, coitadinho, ele não nasceu de novo, como é que ele vai fazer? Ele não entende metade das coisas, ele não sente vontade de orar. Então, primeira condição para nós crescermos é nós nascermos. Isto parece muito simples, mas não é nada simples. E é algo fundamental que nós precisamos de entender bem. Então, nós vamos hoje referir-nos ao texto clássico em que Jesus fala sobre o novo nascimento, que se encontra em João, no capítulo 3, e vamos lembrar o que é o nascimento. E eu vou desafiar os irmãos que estão aqui, os amigos, com uma pergunta muito simples. Eu já nasci de novo? Eu já nasci de novo? Então, o que é que disse Jesus a Nicodemos? Lembramos que Nicodemos era romano ou era judeu? Era judeu. Era descrente ou era crente? Crente. Era judeu. Nós lemos aqui que ele era um dos príncipes, dos principais dos judeus. Ele gostava de Jesus ou não gostava? Gostava. Ele reconhecia em Jesus qualidades especiais? Sim ou não? Sim. E, no entanto, o que é que Jesus lhe disse? No versículo número 13 e outros. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, Nicodemos, tu és um homem bom, és um homem religioso, tu até gostas de mim, tu até crês que eu sou uma pessoa especial, mas eu digo-te, se não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Os irmãos estão a ver como é tão radical a afirmação de Jesus? Então, se ele estivesse aqui hoje no nosso meio, e ele está pelo seu Espírito, pela sua palavra, ele diz a mesma coisa. Tu crês em Deus, fazes bem. Tu gostas de Jesus, fazes bem. Mas há uma coisa que eu te digo, se não nasceres de novo, não podes entrar no reino. Ora, a seguir, então para isso nós precisamos de entender o que é o novo nascimento e porque é que este novo nascimento é tão importante. A primeira coisa que nós lemos há instantes em Tessalonicenses é que o ser humano tem uma natureza tríplice. Em geral, o mundo acha que o ser humano tem, digamos assim, duas dimensões: corpo e a parte psíquica. E os materialistas dizem que a parte psíquica, no fundo, resulta também de aspectos materiais. Então, nós somos um corpo que tem sentimentos, tem emoções, etc. E por isso nós temos dois tipos de médicos: os que cuidam do corpo e aqueles que cuidam da psique. Quando alguém está deprimido, alguém está com obsessões, alguém está com disfunções, vai ao psicólogo ou mesmo ao psiquiatra, e faz muito bem. É para isso que eles existem.
E a medicina é uma dádiva de Deus, da sua graça, para que nós possamos ter menos sofrimento no mundo. Acho muito bem. Mas a Bíblia diz que nós não somos só corpo e a parte psíquica. Eu queria só dizer o seguinte: psíquico, psiuquê, em grego, é traduzido por alma, que vem do latim, mas se os irmãos lerem o nosso espírito, a psique e corpo, está também certo. Então, o que nós vamos observar são estas três dimensões do ser humano. A seguir, então nós podemos dizer que nós, cada um de nós, é um espírito. A seguir, que temos uma psique, uma alma. A seguir, e habita num corpo. Aquilo que os irmãos estão a ver, a olhar para mim, não é minha psique, pois não? Há quem diz assim: eu pelos olhos eu leio, não é? Eu não leio coisa nenhuma. O que nós vemos é o corpo. Nós só temos sentidos para ver aquilo que é material. E há muita gente que pensa que o corpo é tudo, mas não é bem assim. Então, vamos ver no início. A criação. Nós lemos como Deus criou o corpo e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. São os elementos químicos da terra, estão no nosso corpo. O pó da terra. Então, o nosso corpo é pó, por isso a palavra do Senhor diz, quando o ser humano morre, assim, e o pó volta à terra, porque foi de lá que nós viemos. Mas depois lemos também: e soprou em suas narinas o fôlego, o vento. A palavra vento em hebraico, ruach. Ou em hebraico, os irmãos estão a aprender isto, não é? E é tudo de borla. A palavra para vento ou espírito é a mesma palavra, é pneuma. Então, Deus soprou espírito. A única pessoa que tem espírito e que é espírito é o nosso Deus. Ele soprou espírito. Há outros seres espirituais no universo, chamados anjos. Nós chamamos anjos. São seres puramente espirituais. A seguir, e o homem foi feito nefesh, alma vivente. Ou, em grego, psiuquê, psique. Ora, a parte psíquica é aquela que, em geral, nós dizemos que alberga os nossos pensamentos, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, a nossa consciência. Então, está a nossa personalidade, em muitos aspectos. Está aqui. Agora, irmãos, vamos ver o que é que aconteceu. Estou aqui a fazer uma recapitulação para nós compreendermos bem, depois, a argumentação de Jesus. A seguir, o que aconteceu em Gênesis? Reparem que o pecado não existiu na terra durante algum tempo. De facto, durante 2 capítulos, os primeiros 2 capítulos, não há pecado na terra. Mas depois vem a desobediência, vem a queda, e a partir do capítulo 3, até hoje e até ao fim, até à volta de Jesus, o pecado está em ação. Como é que o pecado entrou? Então, vamos lembrar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Há aqui 2 palavras muito boas: toda e livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Quantas árvores haveria? Irmãos, centenas, talvez milhares de árvores, com toda a espécie de frutos. Mas o Senhor diz: podes comer de tudo livremente, mas há uma que eu te peço, que eu te ordeno: não comas desta árvore. Adão, não comas desta árvore, porque se tu comeres desta árvore, certamente morrerás. Este era o teste, porque, meus irmãos, Deus é Deus e nós somos suas criaturas. Ele é o rei, ele tem o seu reino e nós somos súbditos do seu reino, voluntariamente. Qual é o teste da obediência? Era este: não comer daquela única árvore, que nós não sabemos qual era o seu aspecto,
Há pessoas que inventam que era uma macieira, não sei o que é que as pessoas têm contra as maçãs. Não era macieira nenhuma, era qualquer outra coisa, mas que tinha um valor de desobediência ou de obediência, era uma opção. Então, liberdade significa isto, poder escolher entre duas opções. Todos nós aqui temos liberdade. Podemos escolher ou obedecer ou não obedecer. Não vai vir nenhum raio do céu para nos fulminar se nós não quisermos obedecer. Não, as contas são feitas no fim. Mas eu posso escolher obedecer. É aquilo que nós temos feito. Nós queremos o reino dele, nós queremos obedecer. E escolhemos livremente obedecer. Agora, meus irmãos, uma outra pergunta. Nós sabemos que aquele casal desobedeceu e comeu do fruto da árvore. Eles morreram logo. Porque nós lemos assim, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Espera aí. Então diz, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles comeram e não caíram para o lado. Continuaram vivos. Continuaram vivos? Vamos ver. O que morreu neles foi a sua vida espiritual, a sua relação com Deus. Eles foram desligados de Deus. Eu uso para as crianças, eu uso uma imagem muito simples, que é do telemóvel, não é? O telemóvel está ali. E ele funciona durante algum tempo, tem uma bateria que dura algum tempo. A minha está a durar cada vez menos, não sei se a dos irmãos também. Eu só tenho o telemóvel para aí há 10 anos. Também já está velhinho, não é? Bom, mas se eu não carregar, ele não vai funcionar. Meus irmãos, a partir do dia em que nós fomos desligados de Deus, nós temos algum tempo de vida, vida do corpo, da nossa alma. Mas essa vida vai se extinguindo. Só uma maneira de nós voltarmos a ter vida é se nós nos voltarmos a ligar a Deus. E aquilo que nos liga a Deus, a pessoa que nos liga a Deus, quem é? É Jesus. Quando nós queremos em Jesus, nós voltamos a estar ligados a Deus. E a vida de Deus flui até nós. Como é que se chama essa vida? Vida eterna. É uma vida que não tem mais fim. E que nos toca, que nos abençoa, que nos transforma, é essa vida. Então, naquele dia, espera aí, naquele dia o que aconteceu foi isto. Aquele casal morreu espiritualmente. E o apóstolo Paulo diz assim, e vocês todos estáis mortos. O homem sem Deus, ele está morto, em delitos e pecados. Então, a morte espiritual foi aquilo que aconteceu naquele dia. E na consequência disso, eles foram expulsos do paraíso, e então o ser humano começou a entrar num caminho de decadência em que ele deixou de ter as funções espirituais que ele tinha. Ele deixou de ouvir a voz de Deus, ele deixou de entender as coisas de Deus, ele deixou de sentir, como ele sentia antigamente, amor por aquele amigo, todos os dias estava com eles, que falava com eles. Ele perdeu tudo isso. E começou a abrir-se uma porta às trevas. Os espíritos malignos começaram a ter a ação sobre o ser humano. O engano, crer na mentira. Irmãos, não há maior mentira do que dizer que este mundo nasceu por acaso. Quem é que acredita que tudo isto que existe, inclusive é nós, estamos aqui por acaso? Um acaso químico. Como é que é possível, meus irmãos? E outras mentiras que estão a ser propaladas, não é? Agora, o ser humano começou a ser atraído pelo pecado, pelo mal. Então, nós vemos logo depois que Caim mata Abel. Homicídio, ódio, coisas que até então eram completamente desconhecidas. Então, tudo isso começa aqui, pela morte espiritual. Então, meus irmãos, quando nós estamos a falar de Jesus a alguém, lembremos, estamos a falar a uma pessoa que está morta espiritualmente. Qual é a única maneira da pessoa que está morta viver? Ressuscitar.
ressuscitar. Então, quando nós falamos de novo nascimento, é isto. É ressuscitar. É o poder da ressurreição. É uma vida nova que vem. Quando nós falamos de Jesus e a pessoa abre o coração, o Espírito de Deus começa a agir. E se a pessoa crê em Jesus, ele está de novo ligado à vida. Pode não entender tudo, mas ele está ligado à fonte da vida e ele começa a ter vida e o Senhor começa a operar transformação na sua vida. A seguir, a psique é altamente afetada pelo pecado. Então, começa pela mente, não é? A lógica. É interessante, irmãos, que há mentes prodigiosas de filósofos, de cientistas, eles não entendem nada a respeito das verdades mais simples do Evangelho. Uma criança pode lhes dar aulas sobre Deus e eles não entendem, porque a sua mente está toda enrolada com falsos pressupostos, com coisas que eles foram misturando, engano, mentiras, arrogância, falta de entendimento. O mundo não conhece a Deus e começa a adorar outros deuses, começa a criar os seus próprios deuses, maus sentimentos. Irmãos, eu nem falo sobre isto, que os irmãos veem todos os dias. O ódio, a guerra, a injustiça, o desprezo, as pessoas necessitadas, ninguém tem compaixão. E a vontade que ficou escravizada. A pessoa, ela quer até, eu quero mudar a minha vida, mas ela não consegue. Ela não consegue. Nós vemos isso às vezes, pessoas que têm adições graves, drogas e outras, e elas dizem, eu já tentei, mas eu não consigo. Mas quando elas se ligam a Deus, a vontade delas é renovada também. E Deus pode começar a operar na sua vida. E o corpo? O corpo, o que é que acontece? O que é que o pecado trouxe ao nosso corpo? Trouxe envelhecimento, doença e a morte. É este o destino do nosso corpo. Então ninguém fica muito preocupado por estar a envelhecer. Como as pessoas dizem, há uma alternativa a envelhecer. Qual é? Não é? Eu não quero envelhecer, então o que é que prefere? Quer acabar já a carreira? Diga, Senhor, podes-me levar. Eu não gosto, estou a envelhecer. Não, vamos a envelhecer, mas cá dentro estamos renovados e somos cada vez mais jovens. Cada vez mais jovens, não é? Jovens no Senhor. E finalmente vem a morte. A morte física não é nenhuma tragédia. O nosso corpo um dia vai deixar de funcionar, a não ser que Jesus venha antes. E nós esperamos que Ele venha. Então um dia há órgãos que vão deixar de funcionar. Eles também já funcionaram muitos anos. Então agora tem também direito a acabar. Não é? O coraçãozinho também vai ao ar, as funções cerebrais, aquelas coisas, e o médico diz, olha, morreu. Não, o corpo morreu. Só o corpo. Porque aquele ser que estava ali, que é de Jesus, ele foi imediatamente para a presença do Senhor. Imediatamente. E é tão bom, irmãos, pensar nisto, que o apóstolo Paulo dizia assim, olha, para mim o melhor negócio era morrer. É lucro para mim morrer. Ele, aqui na terra só apanhava pancada de todos os lados, traições, mal-entendidos. Ele diz, se eu morresse para mim era lucro. Mas eu ainda tenho uma carreira para acabar. Por isso, irmãos, agora vou falar para os mais velhos. O irmão nunca diga assim, Senhor, leva-me, que eu já estou cansado desta vida. Olha que Deus leva. Eu agora já não sirvo para nada. Na igreja já não tenho força, já não tenho... já acabou a carreira? Então, prepare-se. Diga à família, olha, eu estou de partida. É por isso, irmãos, que vou confessar aqui uma coisa. Eu não me vou reformar de ser pastor. Porque no dia em que eu acabar a minha carreira, se leva. Até acabar a carreira, eu tenho que dizer, Senhor, mantém-me, se possível, assim mais ou menos lúcido, para não atrapalhar as pessoas. Se eu puder andar, ótimo. Se não, uma bengalinha e tal. Mas esperem que ainda falta. Não é? Porque há uma carreira, meus irmãos. Há algo que o Senhor nos deu que só nós podemos fazer.
Cada um de nós, não é por eu ser quem sou, pastor, ou o irmão ser quem é, todos nós temos uma função no reino. E não podemos andar aqui a viver, a pensar só, agora já estou velho, agora vou morrer. Vai nada. Vai quando a carreira acabar. Aí o Senhor pode levar. Até lá nós vamos ter muito, muito, muito trabalho pela frente. Seguir? Bom, a tragédia foi esta. Agora, a solução de Deus. Então vamos lembrar este texto que eu creio que todos nós conhecemos de cor. O salário do pecado é a morte. O que é o salário? O pagamento, a paga. O pecado paga-se. As pessoas não pensam que podem pecar e que depois tudo vai ficar na mesma. Não, paga-se. Sim, mas, e estes mas que a Bíblia tem são muito importantes. Sim, mas, o dom gratuito de Deus, dom já é gratuito, mas Paulo reforça, o dom gratuito, que é da graça de Deus, é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, irmãos. Irmãos, nós, se tivéssemos só esta primeira parte, o salário do pecado é a morte. Que mensagem triste, não é? Se nós fôssemos pelo mundo a dizer, olha, o salário do pecado é a morte. Nós não tínhamos nada que dizer. Mas nós podemos dizer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos repetir este texto? O salário, mas por... Amém. Então, ele vai começar a agir em nós já nesta vida. Atenção, nunca caiam na contradição de dizer que a vida eterna começa depois de morrer. Não, a vida eterna começa no dia em que nós aceitamos Jesus. Porque quando nós nos ligamos a Deus pela fé, a vida eterna já está ali, já está em nós. Aliás, a vida eterna é a vida. É a única vida que Deus tem para nós, é a vida eterna. Ele não tem uma vida durante 50 anos. A vida dele é eterna. Quando nós o recebemos, nós recebemos vida eterna. E então o Senhor vai começar a agir em nós. A seguir, o novo nascimento, que é a nova vida do Espírito, espiritual, uma transformação na nossa maneira de pensar. Nós, antes de conhecermos a Jesus, nós tínhamos uma certa maneira de pensar. Tínhamos certos valores, tínhamos uma maneira de olhar para a vida, não é? Os nossos conceitos. E agora o Senhor vai começar a transformar a nossa mente. Vai começar a alterar o nosso comportamento. E uma bênção de saúde. A bênção de saúde tem dois aspectos. Há uma bênção de saúde já, que o Senhor opera, dando-nos curas ou dando-nos fortalecimento físico, conforme nós necessitamos. E os irmãos têm experiência disso. Meus irmãos, Deus dá saúde. Deus dá saúde. Agora, dá saúde para quê? Eu podia dizer assim, Senhor, eu preciso de saúde porque vai dar o Benfica Sporting. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu pedir saúde para pregar o Evangelho. Os irmãos não entendem? Então, Jesus curou a sogra de Pedro, e nós lemos, e ela os servia. Então, o irmão não quer a saúde para andar a passar férias, para não sei o quê. Deus até pode ser misericordioso, mas o grande objetivo é fortalecer-nos fisicamente para nós servirmos, para nós trabalharmos. O corpo não vai ser impedimento. O Senhor diz, não te preocupes com o teu corpo, eu trato disso. Prepara-te, ora, tem comunhão comigo, que eu trato do resto. E o Senhor cura. Então nós temos de ter fé na cura. Há pouco nós lemos, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas se o Senhor não nos curar e se Ele escolher que nós terminemos aqui a nossa carreira, nós não devemos ficar desesperados. Às vezes nós oramos por pessoas e o Senhor leva-as. Será que o Senhor não nos ouviu? Não, irmão, você tem para elas a melhor cura, que é a ressurreição. Eles morrem, mas o que morre é o corpo, e quando eles acordam, já é o dia do arrebatamento, já é a ressurreição, eles são transformados. Então, irmãos, nós temos esta visão assim muito diferente do mundo. O mundo tem um medo terrível da morte.
E até quando dizem morte, bate na madeira, e nem quero falar nessa palavra e tal, tem um terror. Às vezes gente que tem até muita qualidade de vida aqui na Terra, eles quando começam a ficar velhos, começam a ficar deprimidos, eles não têm esperança. Irmãos, nós não somos assim. Nós temos, mesmo para o nosso corpo, nós temos uma esperança, a esperança da ressurreição. Então, se algum dos irmãos, nos próximos 10, 20 anos, vier a falecer, lá mais para os 20 do que para os 10, antes de partir, o irmão ponha o seu melhor sorriso, porque vai ver Jesus. Ponha o seu melhor sorriso, não é? E diga, Senhor, aí estou eu, pronto, estava à espera deste momento. E não o desespero. Eu já assisti à morte de pessoas ímpias e já assisti à morte de crentes. Ah, meus irmãos, que diferença! Mas que diferença! Eu não vou dar testemunho, senão nunca mais saímos daqui. A seguir. E agora, irmãos, então, nós vamos aqui para o nosso texto para concluir. Então, Jesus disse a Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, claro que a sua cabeça, a sua mente, sem o Espírito Santo, ele raciocinou e disse, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então, Jesus explicou o que é o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Aquele que não nascer da água e do Espírito. Antes de Jesus veio um profeta, lembram-se do nome dele? João Batista. Ele pregava um batismo. Qual era? O batismo da água. Mas ele disse, vem aí um após mim. Ele tem outro batismo. É o batismo do Espírito. Água e Espírito. O que é que significa água? A seguir? Então, nós, só este breve à parte, o novo nascimento não tem nada a ver com soluções humanas, reformar o ser humano, torná-lo melhor, esforço pessoal. Jesus disse, a carne só gera carne. É por isso, irmãos, que a religião, às vezes religiões de pessoas tão bem intencionadas, e não resolve, porque a carne só gera carne. A carne até pode se aperfeiçoar, mas é carne. Mas, a seguir, a solução de Deus é diferente. É uma nova criação. Nova criação. E começa pelo Espírito e cria em mim um novo homem, uma nova mulher, um novo ser. Só o Espírito de Deus pode gerar vida espiritual. É por isso, irmãos, que uma igreja que não tem o Espírito Santo, que não tem o conhecimento do Espírito, ela não está armada para anunciar o Evangelho, porque vai pregar às tantas uma religião boa, uma religião evangélica. E diz, irmãos, vamos todos ser bonzinhos, vamos amar uns aos outros, vamos levar uma sopinha para os pobres e tal. Mas, irmãos, só o Espírito Santo é que pode gerar vida. E esta vida é uma vida nova e é um milagre. Todos aqui se lembram quando se converteram. Houve um dia, um tempo da nossa vida em que os nossos olhos começaram a abrir-se e nós dissemos, meu Deus, eu agora estou a entender, eu não entendia. Os nossos desejos começaram a ser mudados. Por exemplo, vontade de ir à igreja, de estar com os irmãos. É uma coisa absurda. Mas nós temos esse desejo, essa necessidade. Porquê? Porque há em nós um novo ser, um novo homem. Seguir? Então, Jesus usou esta imagem que nós lemos no capítulo 3. Ele diz assim, que como Moisés, no versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto. Só para lembrar aqueles que não conhecem este texto. Lá no deserto houve uma praga de serpentes do deserto, que começaram a morder e a matar muitos israelitas. E o povo ficou desesperado. E foram a Moisés e disseram, Moisés, o que é que nós vamos fazer? As pessoas estão a morrer, a ser mordidas por estas serpentes. Moisés, que não tinha solução, foi ao Senhor e disse, Senhor, o que é que eu faço?
E o Senhor deu uma instrução assim muito até estranha. Ele diz, manda fazer rapidamente uma serpente de bronze, coloca em cima de um monte onde todos possam ver, e diz o seguinte, todos aqueles que foram mordidos e que olharem para aquela serpente de bronze serão curados. Irmãos, eu imagino na cabeça do pobre de Moisés, vou mandar fazer uma serpente de bronze, porque se fosse Moisés, eu pensaria assim, o Senhor ia dizer, olha Moisés, arranja um óleo, põe as tuas mãos, passa do óleo e ora e tal, e faz assim uns gestos e tal, etc. Não fiquem preocupados. E eles vão ser curados. Mas não. Construir uma serpente de bronze, colocar num pau lá em cima e dizer, todos aqueles que olharem para a serpente serão curados. Irmãos, era uma mensagem difícil. Mas Moisés obedeceu. E correu a palavra. Olha, o Senhor revelou a Moisés que quem olhar para aquela serpente de metal que está lá, o Senhor disse que ia ser curado. Eu imagino as conversas, as discussões. Moisés está muito velhinho, coitado. Agora, vamos olhar e vamos ser curados. Ele não vai orar por nós, ele não vem aqui visitar-nos, ele não vai pôr a mão, não vai fazer alguma coisa. Não, aquilo que ele disse é só para nós olharmos. E a mulher diz, marido, o nosso filho está aqui a morrer, o que é que nos custa levá-lo lá para fora e dizer, filho, olha para a serpente. E levaram os doentes, os moribundos, levaram. E quando eles olharam, foram curados completamente. E Jesus diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem é que foi levantado? Jesus. Porque a figura da serpente é uma figura que nos causa até um certo arrepio. Mas quando nós olhamos para a cruz, não há nada de bonito na cruz. O que nós vemos é um homem carregado de pecado. De pecado. O bronze fala do juízo. O juízo de Deus caiu sobre ele. Vemos um homem ensanguentado, a gemer, a gritar. Pai, porque me abandonaste? Não há nada de bonito naquela cruz. É uma serpente feia. Mas se nós olharmos com fé, se eu disser assim, Jesus, tu estás aí a morrer a minha morte. Estás a morrer em meu lugar. Estás aí para que o veneno que está em mim seja erradicado e eu tenha vida. Se nós olharmos para Jesus com fé, nós vamos ser curados. Então nós vemos assim, para que todo aquele que nele crê, é o olhar da fé. Eu já ouvi muitas vezes pessoas que me dizem, pastor, fé, isso é muito simples. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que mudar, nós temos que... Não. Depois nós temos que fazer muita coisa, na consequência da fé. Mas a salvação vem por um único gesto de fé para receber a graça. Deus oferece a graça, mas eu só tomo posse dela pela fé. Por isso a salvação é pela graça mediante a fé. É as duas coisas. Mas tenha vida eterna. A seguir? Então, o novo nascimento é isto. É um milagre quando eu olho para Jesus e a vida vem. Eu não sei explicar, é inexplicável. É um milagre. Nascer da água significa, como o João Batista pregou, arrependimento. Não há fé e querer manter a mesma vida. Isso não é fé nenhuma. Então, a fé é dizer assim, Senhor, eu tenho vivido de uma maneira errada. Eu vou mudar a minha vida. E é purificação. Não é? Por isso o batismo é tão importante. Porque o batismo simboliza, não é a água que nos purifica, mas simboliza a purificação interior que o Senhor operou na nossa vida. E nascer do Espírito. Porque quando nós nos arrependemos e olhamos para Jesus com fé, Ele sopra em nós do seu Espírito. E ocorre um milagre. É o milagre da vida. Então, a irmã Dilma, há quantos anos é que se converteu? Lembra-se?
alguns. E o Lino, lembra-se há quantos anos se converteu? Há 10, 15? Quantos? Pronto, então o Lino tem X anos de idade cronológica, não vamos aqui dizer quantos, e tem 25 anos de idade espiritual. Certo, Lino? E a mesma coisa com cada um de nós. Porque é vida. Até então a nossa vida, era uma existência. Mas quando nós queremos em Jesus, nós passamos a ter vida. E só há uma pessoa no universo que pode dar vida. É aquele que é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. É Jesus. A seguir? Então, irmãos, concluindo, e a minha preocupação é que todos aqui tenham a experiência do novo nascimento. Meu irmão, não se iluda. Assim, eu sou crente, eu vou à igreja. Nicodemos também ia, mais do que nós. Eu sou isto, sou aquilo, sou evangélico, não é? Sou cristão, sou cristina, sou cristiano. Irmão, não se iluda. Aquilo que é importante é nascer de novo. Pastor, mas isso é tão difícil. Não, difícil? Não é difícil, é impossível. É um milagre. Mas Deus opera. Se nós tão somente querermos, Ele opera. Já nasceu de novo. E o que é que eu devo fazer, pastor, para nascer de novo? É aquilo que o Senhor revelou a Moisés. Sai para fora, olha para o monte e vê Jesus crucificado. Morreu por ti. Morreu por ti. E agora Ele olha para ti e diz assim: queres ser meu? Queres ser minha? Queres que eu te dê a minha vida? A opção é nossa. Não, eu prefiro comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou para o mundo, eu gosto é do mundo, a fazer o que os meus colegas fazem, os meus amigos fazem. Então vai. Mas aqueles que não são muitos, aqueles que dizem: Senhor, eu quero a tua vida. Ajuda-me, faz este milagre em mim. E o milagre acontece. Nascer de novo. Nascer de novo. Eu já tenho visto, graças a Deus, muitas pessoas nascer de novo. E eu fico sempre surpreendido porque Deus muda as pessoas mesmo. Muda. Em todos os sentidos. E hoje, quem sabe, está aqui alguém que precisa de nascer de novo. E se precisa, não fale comigo. Eu sou apenas um homem. Mas fale com Deus e diga: Senhor, aquilo que eu ouvi hoje, eu preciso desta experiência. Eu creio em Ti, Jesus, e eu dou-te a minha vida. Porque não adianta dizer eu creio em Jesus e não dar a vida. É dizer assim: Senhor, eu quero que Tu sejas meu Salvador, mas Senhor não. Senhor sou eu. Não. Porque nós não somos capazes de tomar conta da nossa vida. Deixem que Ele tome conta. Ele vai nos abençoar, vai nos dirigir. Então, esta é a decisão que nós desafiamos. Quem não tiver esta experiência, nós desafiamos hoje a tomar esta decisão. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer.